8º ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 107. É a segunda parte do nosso estudo sobre volume dos sólidos geométricos. Na última aula a gente falou ali sobre blocos retangulares, aqui a gente vai falar mais alguns exemplos, né, que envolvam aí o volume de blocos retangulares, tá certo? Então, nessa aula você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua. Então, só para relembrar rapidamente, né, a gente viu e estudou que o volume do bloco retangular ele vai ser dado ali pela multiplicação das três dimensões do nosso desenho, né, do nosso bloco retangular, então comprimento, largura e altura, as três dimensões multiplicadas. E a gente também viu que o volume do cubo, ele é um caso particular de um bloco retangular, né? O volume do cubo, no caso, a altura e a largura e o comprimento são todos iguais, ou seja, eu vou ter, no caso a gente chama de aresta aqui, né? Aresta vezes aresta, que vai me dar um volume igual a A ao cubo. Então, assim, se você não viu a aula anterior, a parte 1, recomendo que você volte e assista, porque agora a gente vai trabalhar aplicando diretamente, né, esse conteúdo aqui, tá certo? Então, primeiro exemplo, né? O volume de uma piscina com uma forma de bloco retangular é 120 metros cúbicos. O comprimento da piscina é 8 metros e a largura é 5 metros. Vamos calcular então a profundidade dessa piscina. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai utilizar a fórmula do volume que a gente estudou. O volume é o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. A gente já sabe o volume, então a gente vai substituir o valor do volume, que é 120. O valor do comprimento é 8 e o valor da largura é 5. Observem que todas as dimensões ali a gente estava trabalhando ou com metros cúbicos ou com metros. Então não precisa fazer nenhuma transformação de unidades aqui. Temos todos os valores na mesma unidade de medida, então é só resolver. Isso aqui é uma equação muito simples, que a gente já está acostumadíssimo a trabalhar. Eu fico com 40A igual a 120, né? Porque 8 vezes 5 é 40. Eu vou isolar o A, vou deixar 120 então dividido por 40. Eu vou chegar então que A é igual a 3. Ou seja, a profundidade da piscina ela é de 3 metros. É simples, né, gente? São continhas bem básicas. Na verdade, é sempre importante relembrar que a gente já estudou sobre volume, né? Aqui a gente dá uma estudadinha um pouco mais aprofundada, mas é um conteúdo simples que você já vem trabalhando aí há bastante tempo, tá certo? Exemplo de número 2, então. Um aquário possui o formato de um paralelepípedo com as seguintes dimensões: 50 centímetros, 20 centímetros e 15 centímetros. Determine quantos litros de água são necessários para encher o aquário. Então aqui a gente já tem um probleminha um pouquinho mais difícil. Por quê? A gente tem aqui centímetros, então a nossa resposta de volume vai chegar em centímetros cúbicos e ele pede para que a nossa resposta seja em litros. Então tem que fazer as conversões conforme a gente já estudou aí nas aulas anteriores. Então eu vou calcular primeiro o volume em centímetros cúbicos, certo? Volume igual a comprimento vezes largura vezes altura. Eu tenho então que o volume é igual a 50 vezes 20 vezes 15. Isso é igual a 15 mil centímetros cúbicos. Agora, a gente sabe que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Então, se 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, significa então que eu tenho 15 mil ml. E a gente sabe que 1 ml é igual a 1000 litros. Então, eu sei que 15 mil ml corresponde, por fim, a 15 litros. Toda essa parte aqui de conversão de capacidade de centímetro cúbico para ml, de metro cúbico para decímetro cúbico, decímetro cúbico, isso tá certo. Então, cuidado, tá, gente? São transformações importantes. Nós tivemos aulas já que falam sobre essa transformação, sobre as unidades de capacidade e de volume. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista antes de continuar resolvendo os exercícios, porque nós vamos utilizar o que nós já estudamos nessas aulas aqui, certo? Terceiro exemplo, então. O degrau de uma escada lembra a forma de um paralelepípedo com as seguintes dimensões: 1 metro de comprimento, 0,5 metros de largura e 0,4 metros de altura. Determine o volume total de concreto gasto na construção dessa escada, sabendo que ela é constituída de 20 degraus. Então é claro que quando a gente constrói a escada, a gente não tem só o volume dos degraus, né?
a gente tem aquela parte embaixo também. Mas aqui a gente vai ignorar aquela parte baixa, a ideia é imaginar como se a escada fosse feita somente ali dos degraus, tá certo? Então vamos lá, vou ter que calcular o volume de cada degrau primeiro, né? Então calculando o volume do degrau, eu tenho a mesma fórmula sempre, comprimento vezes largura vezes altura. E aí eu vou ter 1 vezes 0,5 vezes 0,4. Sempre importante, gente. Antes de iniciar a resolução, de fazer as operações aqui, vocês precisam ter a mesma unidade de medida entre todos os valores que vocês vão utilizar, tá certo? No caso aqui, todos os três estão dados em metros, ok? Então, o volume vai ser 0,20 metros cúbicos, mas esse é o valor de um degrau. E aí ele pede para a gente calcular o total da escada com uma escada de 20 degraus, certo? Então, eu vou ter que fazer esse valor aqui vezes 20. Isso vai me resultar, portanto, em 4 metros cúbicos ou 4.000 litros de concreto, tá certo? Então, cuidado, né, com o que a pergunta está pedindo, leiam com atenção, façam com calma, vocês precisam entender o que o exercício está pedindo antes de sair resolvendo tudo. Vocês também precisam ler quais são os dados que o exercício está te dando. Nem sempre ele vai te dar as 3 dimensões. Talvez seja que nem no primeiro exemplo, que ele deu o valor do volume. Então, você tem que ler com calma para ver o que está sendo fornecido para você pelo exercício, para daí você utilizar os valores dentro da fórmula ali, tá certo? Exemplo de número 4. Um cubo tem lado de aresta medindo 4 centímetros. Qual é o seu volume? Lembrando que o volume do cubo é aresta ao cubo. Então, é muito simples. Se a aresta mede 4 centímetros, significa que o volume do meu cubo vai ser 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo, a gente sabe que é 4 vezes 4 vezes 4, que nos resulta em 64. Observe que a unidade de medida que ele nos deu foi 4 centímetros. Então, a resposta precisa estar em centímetros cúbicos, ok? Quando a gente fala de volume, estamos falando em unidades cúbicas. Por quê? Porque eu estou multiplicando 3 dimensões. Cada uma dessas dimensões é 1 metro. Então, metro vezes metro vezes metro me leva a metro cúbico, ok? Exercício de número 5. Um paralelepípedo retângulo reto tem comprimento de 7 centímetros, largura de 3 centímetros e altura de 4 centímetros. Observem que eu posso chamar também o bloco retangular como paralelepípedo retângulo reto, tá certo? É um outro nome para a mesma figura geométrica, ok? Qual é o volume deste paralelepípedo? Então, é bem simples, comprimento vezes largura vezes altura. Quem é o nosso comprimento? 7. Nossa largura? 3. Nossa altura? 4. Todos eles em centímetros. Então, eu posso já multiplicar. Eu vou ter 7 vezes 3 vezes 4, que vai me resultar em 84 centímetros cúbicos, certo? É bem simples, né, gente? Essas perguntinhas estão basiconas. Vamos para o exemplo de número 6, então. É um probleminha mais extenso. Uma fábrica produz tijolos no formato de paralelepípedos e de cubos, com volume igual, certo? Então, eu tenho paralelepípedo e cubo com volume igual. Sabendo que os tijolos no formato de paralelepípedo têm 5 metros de largura, 10 centímetros de comprimento e 2 centímetros de altura, a medida dos tijolos que têm formato de cubo é igual a... Então, eu preciso calcular. Perdão que eu acredito que aqui seja 5 centímetros, tá, gente? Deve ter sido um erro de digitação, porque não faz sentido eu ter um tijolo de 5 metros, mas tudo bem. Então, vamos lá. Vou calcular. Preciso ter o volume igual dos dois, não preciso? Eu sei que o volume do cubo vai ser 3 vezes o mesmo valor, então fica mais fácil de calcular. Eu posso tirar a raiz cúbica do valor do seu volume. Então, é isso que eu vou fazer. Calcular o volume do paralelepípedo. Comprimento vezes largura vezes altura, que ele nos deu no problema. 10 vezes 5 vezes 2. Esse valor nos resulta, então, em 10 centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos. E aí, ele me disse que o paralelepípedo e o cubo têm valores iguais, têm volumes iguais. Ou seja,
O volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. Quanto que deu o volume do meu paralelepípedo? 100 centímetros cúbicos. Então, significa que o volume do cubo vai ser igual a 100 centímetros cúbicos. Tá, mas como é que agora eu vou calcular o volume do cubo considerando o quê? A gente sabe que a aresta é A, certo? Eu vou chamar a aresta de A. E eu sei que o volume é igual a A ao cubo, mas eu também sei que o volume é igual a 100 centímetros cúbicos. Então, eu vou ficar com 100 igual a A ao cubo. Para descobrir o valor de A, basta eu tirar a raiz cúbica de ambos os lados. Eu vou ter, então, que A é igual a raiz cúbica de 100. Raiz cúbica de 100, infelizmente, é uma raiz que não é exata, né? A gente vai ter, então, ali 4,64 aproximadamente, tá certo? Então, as arestas dos tijolos com formatos de cubo possuem um tamanho aproximado de 4,64 centímetros, ok? Então, é simples. Vocês percebem que na hora de resolver o exercício, a gente só usou o que a gente já sabia, mas precisa utilizar um pouquinho de raciocínio aí para entender quais procedimentos você pode seguir para encontrar a resposta, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. Nós ainda temos mais algumas aulas sobre volume, então não esqueçam de fazer os exercícios, de consultar o material disponível e eu encontro vocês então na nossa próxima aula.